E esse segundo sábado, todo esse segundo sábado do mês, que nós vamos falar sobre 5 meses, nós vamos falar igreja versus dinheiro. Por que, pastor, que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque irmãos, com qualquer pessoa que você para às vezes para conversar, eu como pastor, às vezes até com um amigo, primeira pergunta, quando você começa a conversar com alguém, ele pergunta, e lá você pede o dízimo? E lá você pede oferta, como é que é? Tem que dar dinheiro? Infelizmente, irmãos, infelizmente, a religião, ela construiu algo, que foi essa questão de pedir, de tem que dar, tem que ofertar, tem que fazer, porque se você der, se você fazer, se você ofertar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai se enriquecer, você vai ter carros novos, casas novas, irmãos, e esse é um evangelho que escraviza, não vou dizer nem um evangelho, é uma mensagem pregada, que escraviza pessoas, que deixa pessoas doentes e enfermas. Então, a gente quer, sim, uma igreja próspera. Você sabe o que é uma igreja próspera, irmão? Não é uma igreja onde o pastor anda de carro novo, de carro zero, que ganha dinheiro com a igreja, e os irmãos passam necessidade. Uma igreja próspera é quando todos crescem financeiramente. Uma igreja onde o próprio vizinho cresce também, consegue conquistar os seus sonhos. Uma igreja próspera é quando todos crescem e desfrutam das bênçãos do céu na terra. E uma igreja que prospera, ela não prospera individualmente, ela prospera em unidade, o corpo todo. Você imagina, irmãos, olha só, quando uma criança nasce, você imagina se só a perna crescesse e o restante do corpo não, o que aconteceu com essa criança? Ela está doente, porque só um setor do corpo, só uma parte, só um membro do corpo cresceu. Quando uma parte do corpo de igreja, só um cresce e outros não, entende-se que essa igreja está enfermo e está doente. Então por isso que estou dizendo que esse altar é um altar que não é uma represa, é uma fonte. O que Deus traz de ensinamento, de revelação, é transformado, é passado para a igreja em nome do Senhor Jesus, amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia. Eu sei que é difícil ler Bíblia aqui, porque essa igreja escura, né? Não sei quem inventou essa história de igreja escura. Livro de Jó, capítulo 1, no verso 6, amém? Vai estar aqui também, ó. Livro de Jó, eu quero ler algumas versões com vocês. Eu tenho 3 versões aqui, irmãos. Tem a minha Bíblia, que é uma versão com palavras bem atuais, né, que eu vou fazer a leitura. Tem a versão King James e a versão João Ferreira de Almeida, atualizada. Então nós vamos fazer 3 leituras, para a gente poder entender esse texto aqui, tá? Mas vamos fazer 3 leituras só do versículo 8, nós vamos ler do 6 ao 9, mas nós vamos só ler 3 vezes o 8, diz assim, capítulo 1, versículo 6, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se ante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Como se Deus não sabia onde Satanás estava, né, irmãos? Satanás respondeu, eu estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou o meu servo Jó. Preste atenção nessa parte, irmão. No mundo inteiro, não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça com ele, a sua família e tudo que ele tem. O Senhor não deixa que nada aconteça de mal. Abençoas tudo que Jó faz. No país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas se tirares tudo,
o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 8, irmãos, aqui em outra versão. Na King James. Em toda a terra, Deus dizendo para Satanás, em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Na João Ferreira, disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Amém? Amém? Irmãos, por que eu li essa parte várias vezes? Eu tenho um tema para a mensagem de hoje, amém? Se você cumprir princípios do céu, Deus cumpre promessas na terra com você. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: se você cumprir princípio do céu, Deus cumpre promessas na terra com você. Amém? Irmãos, não é porque você é crente que você tem que comer o pão que o diabo amassou. Não é porque você é crente que você tem que ser pobre. Não é porque você é crente que você tem que passar fome, passar necessidade e não conseguir pagar as suas contas. Não é porque você é crente que você tem que sempre estar na maior crise e conflito de todos os tempos. Não, irmãos. Você pode passar pela maior tempestade, pela maior crise, pelo maior deserto, mas você tem que entender que nada dura para sempre. Que você também tem que desfrutar da abundância do dia que amanhece. Você também tem que desfrutar, quando você vê Jesus acalmando os ventos e a tempestade, você também tem que desfrutar daquilo que Deus provê para você em meio ao deserto. E muito mais que o deserto, muito mais que a provisão no deserto, você também tem que desfrutar da promessa que é a terra prometida. Amém? Então nós precisamos crescer como igreja, irmãos, e cumprir princípios. Porque os princípios que nós cumprimos aqui na terra, que são princípios do céu, é o que nos faz ser abençoado por Deus. Irmãos, no texto que nós lemos aqui, Deus cita os princípios que Jó cumpre. Ele fala que Jó é íntegro, em um texto bom, que significa íntegro. Em outro ele diz que ele é honesto, e em outro texto também, em outra versão, diz que ele é justo. Em um texto, numa versão ele diz que ele faz o que é certo, na outra ele diz, em outra versão, que ele teme a Deus. Em outra versão diz que ele procura não fazer nada errado, em outra versão diz que ele se desvia do mal. Deus cita 4 princípios. Qual é o princípio que ele cita que você tem que comprar alguma coisa com Deus, tem que pagar alguma conta? Qual é a hora que ele fala que Jó oferta, dizima e faz tudo isso? Qual é esse tempo, irmão? Pastor, então só quer dizer que ofertar e dizimar na igreja é pecado. Você está querendo dizer então que eu não preciso fazer isso, irmãos? Preste bem atenção. O que vale é a quantidade ou é o conteúdo? Talvez para o homem a quantidade vale mais, mas para Deus, irmãos, é o conteúdo. Qual foi a melhor oferta quando Jesus olhou dentro do templo em Jerusalém? A da viúva, que foi a... Irmãos, ele disse assim: meu é o ouro e minha é a... Você acha que ele precisa de alguma coisa, irmãos? Irmãos, entende o seguinte: ele não anula, eu ia dizer que ele anula todos os mandamentos, 613 mandamentos que há no Antigo Testamento, mas não é isso. Ele resume, dizendo assim: amar a Deus acima de todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmãos, você tem que julgar até a igreja que você vai, até o pastor que pastoreia a igreja. Você tem esse direito, a Bíblia diz que você pode julgar o profeta. Você tem esse direito de entender se está certo ou não.
Existia uma tribo só em Israel? Ou 12 tribos? Uma tribo cantava, a outra orava, a outra jejuava, a outra trabalhava, e a pessoa se identificava com essa tribo para ver qual dessa encaixaria com o perfil, com a personalidade dela, amém? Agora você precisa entender, se você quer crescer como igreja na terra, você precisa entender quais os princípios que você tem que seguir. Quando a gente pede oferta e recolhe dízimo aqui na frente, o seu sentimento, a tua intensidade, a sua entrega interna, significa muito mais do que aquilo que você coloca aqui na frente. Não adianta você dar milhões, se aqui por dentro está doente, irmãos. Você precisa entender que aquilo que Deus te dá, e o que Deus te dá, precisa ser um canal de bênção. Porque você nasceu com um propósito, para amar a Deus e para amar o próximo. Se você não servir a Deus servindo pessoas, você não é igreja na terra. Vocês estão me entendendo? Olha só, irmãos. Deus diz que Jó é íntegro. A palavra íntegro vem de ser inteiro. Casa dividida, não subside, não tem sucesso. Amém? Nós estamos falando de corpo. Se uma parte do corpo só crescer, significa que aquela criança nasceu e está doente, está enferma, porque só uma parte está crescendo, a outra está paralisada. Existem famílias assim? Existem comunidades assim? Existem igrejas assim? Existem. Porque a busca, irmãos, a intensidade da busca está sozinho, não está no coletivo. Já pensou se a gente construir uma igreja para que eu só cresça, e não para que a igreja cresça em conhecimento? Já pensou fazer uma igreja para que só eu prospere, e não que a igreja prospere junto? Já pensou se eu faço uma igreja para que eu atraia o Espírito só para mim, a glória e a revelação só para mim, e a igreja não cresça de glória em revelação? Você imagina, irmão? É uma igreja doente ou não? Agora, quando Deus diz assim, ei, primeiro ponto é entender que por mais que você está perto de Deus, tem intimidade e relacionamento com Deus, se você tem a glória sobre os teus ombros, você carrega algo diferente que é os céus, entenda que Satanás está bem pertinho de você, porque para ele chegar até Deus, entenda que ele está vendo as tuas atitudes e vendo as tuas ações. Satanás, ele não está olhando quem está abatido e quem está perdido. O teu sucesso atrai o inferno. O teu crescimento atrai o inferno. Porque quando você cresce, há ciúmes. Porque quando você prospera, há ciúmes. Porque quando o seu ministério cresce, há ciúmes. Porque quando você começa a crescer, pessoas começam a olhar para você. Porque quando você começa a crescer, as críticas também começam a aumentar. Primeiro passo, irmãos, para que eu possa crescer em todos os aspectos com Deus, ministério, família, casa, financeiro, tudo, eu tenho que entender se eu estou pronto para os conflitos e para as guerras que vão acontecer ao meu respeito. Quanto mais eu cresço, quanto mais Deus me usa, quanto mais eu sou usado, quanto mais eu sou canal de bênção, mais Satanás me observa, mais o inferno me olha. Vocês estão entendendo? Vocês atraem, irmãos, vocês atraem o inferno. Eu atraio o inferno. Somos canal de Deus, a glória está sobre nós, somos blindados pelas bênçãos dele. Só que Deus, quando Satanás chega, Deus diz, você está dando uma volta, sim, estou, você tem notado o meu servo Jó, você tem observado ele tem sido seu foco. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, não se prepare só para crescer financeiramente, não se prepare só para prosperar com o dinheiro, não se prepare só para crescer nos pontos da vida, mas se prepare para estar pronto para as cobranças que o inferno faz ao teu respeito. Está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, se vista com a couraça da justiça. Amém? Se vista, se blinda. Irmãos, o conhecimento
quanto mais você descobre as coisas do céu, mais você está pronto para aquilo que vai acontecer. Quando ele chega, uma das coisas que Deus diz, a primeira coisa, o primeiro princípio que Jó cumpre na terra, é a palavra íntegro. Essa palavra íntegro vem de inteiro, integridade. Tem muita gente que por uma plataforma bacana, por uma cadeira importante, deixa a integridade de lado e se corrompe. Tem muita gente, irmãos, que divide essa casa aqui, esse templo, a verdadeira igreja, com outras coisas. Então, irmãos, você sabe por que Jó era tão próspero e tão abençoado? Porque ele era crente? É? Não. Ele era inteiro do amado. Não havia divisão, irmãos. Não tinha casa dividida. Não tinha duas adoração. Não tinha mais ou menos. Ele era íntegro, ele era por inteiro. O que o Senhor quer, irmãos, é uma igreja que não se divide com as bênçãos. É uma igreja que o quer. O que Deus quer é uma igreja que não se corrompe com as propostas, que não se corrompe com as plataformas, que não se corrompe com as próprias bênçãos. Uma igreja que não se venda. Quando eu digo igreja, irmãos, eu estou se referindo a você. Quantas propostas no dia aparecem para nós? Às vezes, sair com outro homem, quem é mulher, ou um homem sair com outra mulher. Às vezes a proposta de ter vantagem em cima de alguém financeiramente. Não, eu não estou dizendo para você ser bobo, porque uma das coisas que Deus vai dizer, um dos princípios de Jó aqui que nós vamos falar, é que ele era justo. Amém? Então, irmãos, integridade é não se corromper e não dividir a casa, a verdadeira igreja que é você. Então, outra coisa que Deus diz para Satanás, agora um ponto principal, irmãos, quem é que cita os princípios que Jó cumpre na terra? Quem é? Não, é Deus. Deus cita os princípios. Meu filho é íntegro. Amém? Quem está citando os princípios? Porque os princípios pouco importa para Satanás, mas os princípios movimenta o céu a teu respeito. Ele só te quer, o Satanás ele veio para quê, irmãos? Roubar, matar. Os princípios que você cumpre não interessa para ele, mas os princípios que você cumpre com o céu te blinda de todo o mal dele. Está entendendo? Então Deus diz para ele: ei, o meu servo é íntegro. Em outra versão, outro princípio que Deus diz que ele é honesto, em outra versão diz que ele é justo. Justiça. Justo. Irmãos, você não precisa ser bobo no comércio, você não precisa deixar de cobrar pelo serviço que você faz, você tem que cobrar pelo serviço, você tem que ser, mas você precisa ser justo e cumprir princípios. Justo, irmãos. Jesus, quando José morre, Jesus tinha seus 14, 15 anos, ele era o filho mais velho, ele assume o lugar do pai. Ele compra, ele paga impostos. Dos 15 anos dele até os 30 anos, quando ele manifesta seu ministério em Israel, com 30 anos, de 15 a 30 ele é uma pessoa comum. A Bíblia diz que ele tem uma profissão. Qual é a profissão dele? Carpinteiro. Você acha que Jesus trabalhou de graça? Ele trabalhou e cobrou pelos seus serviços, irmãos. Não é porque você é crente que pessoas vão passar por cima de você lá fora. Não é porque você é crente que pessoas vão passar como um trator dizendo: ei, irmãos, eu tenho negócios, vocês sabem disso. E por muitas vezes eu escuto: olha, você é pastor, você me ajuda nesse sentido. Eu falo: irmão, eu preciso ajudar pessoas, eu estou ajudando pessoas, só que aqui eu preciso ser profissional com você. Você está entendendo, irmão? Porque o equilíbrio, essa divisão, me faz ser justo.
Você está me entendendo? Não é porque você é crente, irmãos, e que você foi chamado para amar o próximo, que você também vai ser um bobão, um tonto lá fora, que as pessoas vão passar por cima de você. Você está entendendo? Ah, pastor, mas isso tem base bíblica? Tem. Quer que eu te mostre? Eu já disse isso numa reunião aqui. Quando o faraó viu que não tinha jeito de ganhar de Deus, ele libera Moisés para sair do Egito com o povo. Mas antes disso, o faraó chama Moisés para uma reunião, o rei do Egito. Vamos tomar um café expresso aqui, Moisés, vem cá. Vamos fazer um acordo comercial, fera, e você vai embora, tocar teus negócios com esse povo aí que não tem jeito, não tem como eu vencer eles não. Deus está com eles, amém. Pode levar todo mundo embora, mas deixa o ouro deles, deixa o gado deles, deixa tudo que eles têm aqui. Qual foi a resposta de Moisés? Nem uma unha nossa fica aqui. Não é porque você é crente, irmãos, que pessoas vão tomar aquilo que Deus te deu. Defenda, proteja, construa, cresça o quanto você puder, mas seja justo. Só seja justo, irmãos. Compre e pague. Venda e arca com os teus compromissos. Trabalhe e seja honesto com o teu patrão. Seja justo. Seja íntegro e seja justo. Irmãos, eu fico olhando, quando eu vejo pessoas dizendo assim, olha, para você crescer, irmão, você precisa fazer uma campanha. Aí os caras fazem um envelope dourado, pega lá e fala, você precisa pôr aí, e se você receber a unção do pastor, do profeta, do apóstolo, do bispo, do reverendo, o senhor vem aqui que você vai prosperar. Você vai prosperar. Aí a pessoa vem. Tem pessoas, irmãos, que pela fé até prospera. Mas a vida é como o mundo. Uma hora, o mundo ele fica parado, é o planeta Terra. Ele faz isso, certo? Uma hora você está em cima, e a outra hora, você está embaixo. Quando você prospera, que você está em cima, você dá glória a Deus. Só que esse pastor não te ensinou, e não ministrou na tua vida, que uma hora você vai estar embaixo, e você não está pronto para passar pelos momentos difíceis. Por isso que teve muita gente que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, porque antes da terra prometida tinha um deserto, era o momento que o mundo estava dando volta. É assim, a nossa fé é assim. Se você acreditar, se você colocou um envelope, se aqui você vai prosperar, realmente você prospera, você vê o mar se abrir, e você passar de pé enxuto. Só que depois do mar, tem um deserto, e ele não te preparou para o deserto, e aí você morre e não toma posse da maior bênção da tua vida, que é conquistar os teus sonhos e chegar num lugar extraordinário. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que nós precisamos crescer é em entendimento. Não é tempo de gerar escravos da fé, é tempo de gerar filhos pela fé. Pessoas, você sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que são, vamos nem pôr escravos, os empregados da fé, os domésticos da fé, esses trabalham das 8 às 6, do dia 1º ao dia 30, mas no 5º dia útil, ele quer receber mas o filho é o herdeiro, e ele sabe que tudo é dele, e ele sabe que o pai é rico em entendimento e conhecimento, e ele sabe que o pai vai entregar na proporção certa que você consegue administrar. E quanto mais você tiver preparado, mais o pai te entrega. Quanto mais conhecimento e sabedoria você tiver, mais o pai te entrega. Quanto mais inteligência você adquirir, mais o pai te entrega. Quanto mais você crescer, mais você é promovido pelo céu. Quanto mais justo e integridade no reino, mais Deus te abençoa. Quanto mais preparo há da tua parte, quanto mais vasilha tiver, mais azeite é derramado. Só para de ser derramado azeite quando a vasilha acaba. Está entendendo? O pai é pai. Só que o filho, cumpridor de princípios, sabe que ele não quer receber o salário no final do mês. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é herdeiro, ele sabe que tudo é dele. Então o filho, ele morre pela causa, ele defende a causa, ele vive pela causa, porque é filho. Deus não quer trabalhadores, Deus quer filhos, filhos que o servem, filhos que se tornam servos, filhos que amam,
filhos que compartilham, filhos que dizimam não porque quer mais de Deus, não, filhos que dizimam, que entendem que o dízimo naquela igreja que eu entrego é compartilhado com aqueles que têm necessidade e fome. Filhos que ofertam sabendo, se ele veste uma blusa, tem pessoas que não estão vestindo, e nós precisamos compartilhar nessa terra. Eu sempre digo, irmão, que essa igreja vai ser o maior celeiro que vai alimentar Araçatuba. Nós já alimentamos pessoas, irmãos, nós aqui já mandamos dinheiro para a família que passa fome em São Paulo. Sabe os meninos que vêm aqui, tem pessoas que passam necessidade, filho, família deles. Eu já cansei de ouvir assim, pastor, mas aquele cara, gente, olha só, eu já ouvi isso, de gente que está 30 anos na igreja, 20, nossa, 60, que eu tenho de idade, 2 vezes tem de gente crente. Por que você ajuda, que lá precisa trabalhar? Aí eu peguei essa pessoa, um dia eu abracei e falei assim, ô filho, aquilo que eu oferto na vida dele, não transforma ele, me transforma. A oferta mexe mais comigo do que com ele. Porque se fosse assim, Deus não falasse para você dar esmola. Para quem que você vai dar esmola? O dinheiro que você dá para o cara ali da frente, ele vai fumar pedra. O que ele vai fazer com o dinheiro, eu não sei. Mas eu estou cumprindo o princípio que a Bíblia me exorta a dar esmola, então eu estou dando esmola. A oferta mexe comigo e não com ele. Os princípios movimentam o céu ao meu respeito. Se ele vai fazer, se ele vai verter, se ele vai fazer o que ele quer, isso é problema dele, irmão. Eu sei daquilo que eu estou fazendo com o amado, e eu sei que eu sou a igreja, e quando a igreja cumpre princípios, está edificada sobre a rocha, portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Jó era essa igreja, irmão. Olha só, então Jó, ele é íntegro e justo. Deus diz assim para ele, para Satanás, o meu filho também, ele é temente, ele teme a mim. Temor, palavra temor. Se você for lá em Provérbios, lá está escrito que o segredo da sabedoria, quem dá sabedoria, irmão? Deus. Que o segredo da sabedoria é o temor. É o temor. E o segredo da inteligência é a obediência. Está entendendo? Aí ele diz mais 2 princípios, que é o temor, e o outro ele diz assim, ele procura não fazer nada errado. Em outra versão dizia, ele se desvia do... Jó cumpre 2 princípios que em Provérbios está escrito. O princípio da sabedoria, ele é temente a Deus. E o outro, ele se desvia do mal. Quando ele se desvia, ele está obedecendo o que, irmãos? A palavra. Você sabe por que Satanás disse, ei, na terra, não tem ninguém como esse cara. Ninguém tem o tanto de gado que ele tem, ninguém é mais rico que ele. Vocês estão entendendo, irmão? Os estudiosos dizem que Jó era um cientista. Para ser um cientista naquele tempo, sem ferramenta, você imagina, irmão. Jó era um sheik do Oriente Médio. Jó, você sabe quem que escreveu o livro de Jó, irmão? Os escritores estudiosos dizem que o livro de Jó é um dos, junto com Gênesis, eu creio que Jó é o mais velho, o livro mais velho, escrito por Moisés, no Monte Sinai, numa fumaça de glória, cheio de revelação dos céus. Quando Deus revela Gênesis para Moisés, eu creio que antes de Gênesis, Deus revela o livro de Jó. Porque Deus queria assim, dizendo, ei, fala para o povo cumprir princípios que Jó cumpre, porque eles vão ser abençoados e prósperos na terra. Sabe lá em Êxodo, quando, eu vou te explicar no tempo que esse texto foi escrito. A Bíblia diz, eu acredito que no mesmo capítulo, lá no capítulo do 30 ao 36, não me recordo muito bem, está escrito assim, que Moisés conversa face a face com Deus, e logo alguns versículos abaixo, Moisés disse assim, ei, deixa eu ver a tua glória. Ele falou, não, a minha glória não. Você sabe o que Moisés estava pedindo para Deus? Deixa eu ver, me revela o futuro. Ele disse, não,
você vai ver as minhas costas, a glória do meu passado. E é nesse ponto que ele revela o livro de Jó e o livro de Gênesis. O antes é revelado para Moisés, e Moisés é o autor do livro de Gênesis e do livro de Jó. Irmãos, Jó é soprado, é contado, é falado da boca de Deus. Imagina Deus contando uma história ao teu respeito, com orgulho de você, dizendo assim: ei, deixa eu contar a história do meu filho, da minha filha. O inimigo querendo chegar lá, falando assim: não, você tem perseguido a minha filha, você tem procurado ela, você tem rodeado ela, né? Mas deixa eu te contar o que ela é para mim. Ela é justa, ela é por inteira, ela é só minha, ela teme a mim, ela se desvia do mal. Irmão, eu me arrepio. Essa é minha igreja. Mas é porque o Senhor abençoa. Quer? Deixa eu tocar, deixa eu tomar alguma coisa dela, deixa eu tirar, deixa eu tocar em alguém. Aí é o momento das provações. Irmãos, Deus dá alguma prova para alguém. A Bíblia diz que Deus não dá uma prova, uma luta que você não possa suportar, não é isso? Quando Satanás faz a proposta, pimba, deixa eu tocar na vida, deixa eu destruir tudo para você ver se ele não deixa de ser crente. Irmãos, a Bíblia diz que Jó jantava com os filhos, ele colocava os filhos na mesa, todos eles, e ceava com os filhos. E quando os filhos iam embora, na madrugada, ele intercedia pelos filhos, pedindo perdão pelos filhos, para que se algum dos filhos tivesse pecado contra Deus, para que Deus tivesse misericórdia e o perdoasse. Mas Jó tinha o prazer de colocar na mesa seus filhos. Isso é bênção, irmão. Quantas famílias estão divididas, quantos filhos não sentam na mesa? Quantos filhos odeiam pais, quantos pais não conseguem se relacionar com o filho? Isso é o mal do passado. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida um novo tempo na tua vida, um novo tempo na tua casa, um tempo de conhecimento, de unção, de glória. O seu filho vai voltar a sentar na mesa com você, a tua filha vai voltar para casa. Há um novo tempo, um tempo, irmãos, que Deus vai alinhar a tua vida. Sabe por quê? Porque é um tempo de unção e de glória, de revelação, de entendimento sobre a tua vida. Nós vamos crescer em entendimento. É um tempo, irmãos, por mais aqueles que nos ofenderam, que tacaram pedras, que judiaram, que criticaram, sabe por que criticaram, irmão? Sabe por que tacaram pedra? Sabe por que xingaram? Sabe por quê? Porque Satanás sabia que ia chegar o momento que você ia brilhar, porque você nasceu para ser luz na terra. Aleluia! Esse é o tempo, irmão, esse é o tempo. Não é um tempo de trocar mais as coisas com Deus, de querer comprar Deus, de querer pagar Deus. É tempo da igreja cumprir princípios. É um tempo em que a igreja muitas vezes, filho, caminhou e andou pelas coisas da matéria, pelas coisas que são apalpadas, pelas coisas que são construídas pelos homens. Tudo aquilo que o homem constrói, castanha, é só uma questão de tempo, acaba. Nenhum carro dura para sempre, nenhuma casa dura para sempre. Se você não reformar, ela acaba. O carro depende do ano, ele vai acabando. Tudo aquilo que o homem construiu com as mãos acaba. A igreja fica correndo atrás das coisas que acabam, das coisas que é por um tempo só uma questão de tempo para acabar. É um tempo da igreja inverter, jogar a rede do outro lado. Ei, por que você está jogando a rede desse lado? Estou jogando, estou cansado, estou desesperado, estou fazendo campanha, estou dando dinheiro na igreja, estou fazendo um monte. Ei, vocês não estão entendendo nada. Vocês não precisam deixar de ser crente, nem de ter fé. Só inverte as coisas, joga a rede do outro lado. Quando os discípulos lançaram a rede do outro lado, a Bíblia diz que a rede se encheu de peixe. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes como igreja a gente quis fazer aquilo que a gente achava que era certo, mas no momento que a gente começa a ouvir a voz do céu, a gente começa a jogar ali a rede do lado certo, a gente para de sofrer, cara.
chega de campanha, chega de coisinha, chega de miséria. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ser homem de referência, mulher de referência. Você não vai ser pobre não, passar necessidade não. Você vai ter para emprestar, irmão. Você vai ter para abençoar a vida. Você é um rio, você não é uma represa que as coisas ficam presas em você. Vai chegar e vai fluir, é uma correnteza passando em você. As águas estão fluindo no seu interior. Você vai curar a tua casa, você vai curar a tua família, você vai curar os teus filhos. É um tempo que nós vamos crescer como igreja, prosperar financeiramente. Nós vamos ter para alimentar, para pôr os pródigos de volta na mesa, irmãos. Não vamos fazer conta, isso é meu, ele já pegou, já gastou com as prostitutas. Não, é uma igreja de entendimento. Pai, traz de volta, que eu quero que o meu irmão senta na mesa de novo. É um tempo de unção, irmão, de entendimento. Não é de recalque, os recalcados, irmãos. Eu sinto muito, eu disse isso aqui domingo. Jesus disse que o vinho novo, esse novo tempo, esse tempo de revelação de glória, esse vinho novo não vai, irmãos, poder ser colocado sobre as odres velhas, fermentado uma vez, esticado uma vez, estragado uma vez. O que nós estamos entendendo para esse tempo, pessoas lá de trás já não entendem mais. Nos chamamos de moderno, nos chamamos de igreja pop. Pode nos chamar do que quiser, irmão, mas nós estamos trazendo um novo vinho de novo. E nós somos a odre velhas para esse tempo, uma nova revelação, um novo tempo de compartilhar, irmãos. Irmãos, por isso que eu digo para você, quando Deus disse para Satanás: eis, ele é temente a mim. Temor. O segredo da sabedoria é o temor. E ele se desvia do mal. Deus está dizendo: ei, ele é obediente. O segredo da inteligência é a obediência. Você vai fazer os seus negócios com inteligência, irmão. Tudo aquilo que você vai plantar a semente na terra certa. Não mais é tempo de plantar numa terra errada. Você vai saber se a terra é boa ou não para lançar semente. Sabe por quê? Porque tem entendimento, inteligência e sabedoria dentro de você agora. Você vai saber fazer, irmãos. Você vai saber com quem fazer aliança. Você vai saber com quem fechar o negócio. Você vai saber para quem dizer sim. E vai saber o momento certo também de dizer não. Porque você vai prosperar, irmão. Uma igreja que cresce, que prospera. Não por aquilo que entrega, mas por aquilo que é. É um tempo, irmãos, que vale mais aquilo que você é do que aquilo que você dá aqui na frente. Pense, irmãos. Não é o teu dinheiro que ele quer, nunca quis. Isso quem construiu foi a religião. O que ele quer é você. Sempre foi você. Agora, a oferta, o dízimo e o dinheiro é para que você compartilhe, irmãos. Eu sempre digo para minha esposa: por que Deus nos dá dinheiro? Por quê? Qual é o propósito de Deus nos dar dinheiro? Porque tudo tem um propósito debaixo de um tempo determinado. Se para esse tempo Ele nos dá dinheiro, para quê? Para juntarmos? Para enterrarmos? Para guardarmos? Ou para sermos rios? Para ser uma corrente? Para sermos canal de bênção? Somos igreja. Nós temos aqui, irmãos. O meu ministério da minha esposa, sabe qual é, irmãos? É destampar a panela para que vocês sejam cheios do azeite. É um tempo de alinhar a igreja com o céu, com os princípios do céu. Não há mais, irmão, tempo de tanta coisa, irmão. Eu digo sempre, não é mais tempo de construir coisas. É tempo de construir ambiente de glória. Não é tempo mais de construir paredes, é tempo de construir ambiente para que a gente possa ouvir a voz dEle. Estou lançando a rede, estou pescando, estou cansado. Irmãos, ministério não cansa ninguém quando você está dentro do tempo e com um propósito. Você cresce porque a Bíblia diz que você vai crescer de glória em glória. Tudo aquilo que você está firmado no tempo, tudo aquilo que você está fazendo debaixo de um tempo, firmado num propósito, não te cansa. Porque você está alinhado com o céu. Quando te cansa, irmãos, aleluia. Quando te enfada é porque não está alinhado com o céu. E uma das coisas que Deus tem falado comigo é aquilo que está me cansando nesse tempo, é aquilo que não está alinhado com o céu. Amém?
E aquilo que mais me dá prazer, que é pregar, que é fazer, que é estar no centro, que é fazer aquilo que Ele quer, o que me gera prazer. As coisas, irmãos, é inexplicável. Se eu contar, às vezes eu digo, eu disse para um amigo que eu fui caminhar com ele esses dias, eu disse para ele assim, ele não é cristão, ele acha que ele já foi tudo, mas parece que agora ele está meio sendo espírita, né? E aí, ele falou assim, qual é a sua fé quando a pessoa morre? O que você pensa? Né? E ele é um cara muito inteligente, ele tem várias escolas, ele é formado, ele é engenheiro, ele é um cara da aula de física, top, muito inteligente. E ele ficou essa semana comigo 3 horas. Das 3 horas ele me ouviu 2 horas e meia. Pessoas que estão assim, sabe, querendo ouvir para crescer em conhecimento. Ele me ouviu, me perguntou o tempo inteiro. Nós fomos caminhar, ele me perguntou, nós fomos em outro lugar, ele perguntou, nós fomos perguntando as coisas, querendo saber, tomar de mim. Sabe, no final da conta, ele falou, nossa, cara, como é bom te ouvir. Eu falei assim, as respostas que eu tenho, por mais conhecimento que você tem, jamais você teria se não ouvisse de mim. Aí ele falou, eu falei, sabe por quê, irmão? Porque eu sou a torneira que está transmitindo o céu para você. Eu estou transmitindo o céu para você. Final das contas, ele disse, como é bom estar perto de você. Irmãos, isso é o céu. A pessoa rica em conhecimento, irmão, faz uma conta que você nem imagina. Mas ficou, das 3 horas que ele ficou comigo, 2 horas e meia, ele me ouviu. Querendo atrair, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja que cumpre princípios, que é íntegra, que é justa, que teme a Deus e se desvia do mal, tem as respostas que ninguém tem. Está entendendo? Nós vamos viver um tempo, escute o que eu estou dizendo para vocês, eu já disse isso aqui, não é a igreja que precisa de alguém lá dentro da prefeitura, é a prefeitura que precisa de alguém que é da igreja, porque aqui tem respostas que eles não têm. Não é o governo, não é mais uma igreja que precisa levantar um candidato para que a gente possa ter alguém influente. Isso é religião. O céu é assim. O governo precisa da igreja, porque a igreja carrega as respostas que o governo não tem. Amém? Foi Daniel que precisou da Babilônia? Não. Mas foi a Babilônia que precisou da revelação que Daniel carregava. Daniel era justo, temente, se desviava do mal e íntegro. As respostas estavam nele, irmão. As respostas estão em nós. Nós somos o céu na terra, aliando a igreja, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, Pai, o que nós precisamos, Deus, não está aqui na terra, Senhor, está no céu. O que nós precisamos, Senhor, é totalmente da Tua presença, da Tua glória, da Tua revelação, da Tua unção, do Teu Espírito. Nos ensina a ser igreja de verdade, Senhor. Nos ensina a marcar uma geração. Nos ensina, Senhor, a cumprir princípios na terra. Nos ensina, Senhor, a ser íntegro. Nos ajuda a vencer as tentações. Não somos perfeitos, somos falhos. Mas Deus, nós entendemos, quanto maior é o conhecimento, a graça da revelação, maior é a responsabilidade que carregamos, Pai. É um tempo, Pai, que nós vamos transformar, Deus. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. Não é, Senhor, o volume, mas sim o conteúdo. Nos faz, Senhor, a Tua igreja na terra, uma igreja de verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só para encerrar, irmãos, Deus te dá uma prova maior do que você pode suportar? Não, jamais.
Então, quando Satanás propõe para Deus em tocar tudo, Deus sabia quem era Jó? Deus sabia aonde estava o coração de Jó? Quero que você vá embora com essa pergunta que o pastor está te fazendo essa noite. Aonde está o teu coração? Se Deus te provar para poder te abençoar dobrado. Porque quando o projeto ele lança, quando o inferno lança um projeto de destruir e matar os teus sonhos, Deus usa o projeto de Satanás como um projeto maior para te prosperar e fazer você crescer, no mínimo, o dobro. Estão me entendendo? Cadê o pastor Anderson? Pastor Anderson, pega um dinheiro para ele comprar um cachorro quente. Melhor, compra um cachorro quente para ele lá e dá R$2 para ele também. Tá bom, vai lá. Dá o dinheiro para ele, pastor. Amém. Já compra um cachorro quente para ele aí também. Está entendendo, irmão? Deus sabia, conhecia o coração dele? Conhecia? Deus conhece o seu coração? Se o diabo ele vem com uma proposta para te matar, o diabo até usa, Deus até usa Satanás. Satanás ele trabalha em prol do reino, sem saber, mas ele trabalha. Deus falou, toca em tudo. Só não toca na casa, dentro, porque dentro é meu. Deus não está preocupado com o lado de fora, mas sim com o lado de... A igreja precisa se alinhar com Deus novamente. A igreja andou preocupada com as coisas do lado de... e abandonou as coisas do lado de dentro. Nós precisamos voltar a pensar por dentro, a cuidar de dentro, porque a maior oferta está aqui, irmão. Por quê, irmãos? Satanás falou, vamos tomar tudo que ele tem. Deus falou, toma, toque em tudo, porque Deus conhecia aqui. O quanto somos grandes aqui, irmão. Quanto maior você é aqui, quanto grande você é nas tuas emoções, quanto grande você é espiritualmente, quanto grande é a tua fé, quanto grande você é por dentro, irmão, é a resposta daquilo que você vai ser por fora. Toca. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus deu tudo em... Essa é a resposta, irmão. A gente pode ser feliz no muito ou no pouco. O mundo ele gira. Amanhã a gente pode estar no muito, depois a gente pode estar no pouco. O que importa é aquilo que nós construímos com Deus aqui. Aqui está a nossa melhor oferta para o Senhor. Amém? O dinheiro não é mais que a igreja. A igreja é mais do que o dinheiro. O dinheiro não pode vencer a igreja. O dinheiro não pode acabar com a fé íntegra, com a fé verdadeira. O dinheiro nunca pode vencer a igreja. A igreja é maior do que todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida riqueza, prosperidade, que você cresça por dentro como igreja. Que você possa crescer por dentro. Quanto mais vasilha vai tiver, mais óleo, mais unção e mais glória Deus vai derramar sobre a tua vida. Você vai pôr as mãos, vai prosperar. Onde você colocar as plantas dos seus pés, ambientes vão ser transformados. Você vai crescer como igreja. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer para vocês, irmão, que nós carregamos nesse altar. Vai mudar a cidade de Araçatuba, irmão. Porque aquele que é fiel no pouco, o muito será lhe confiável. O muito será lhe confiado. E eu acredito nisso, irmãos. Permaneça, não desista. Cresça por dentro e deixa que Deus cumpra as promessas na vida de cada um de vocês.